Olá! Hoje vamos mergulhar num guia que nos chegou, o Bora Portugal Guia Completo 2025. É um material muito focado em brasileiros, naqueles que estão a planear ou mesmo a sonhar com a mudança para Portugal. Nós sabemos que Portugal continua a atrair muita gente, mas a questão que fica é como é que está a realidade por lá, agora em 2025? A ideia aqui é, pronto, descompactar este guia, ver os pontos-chave e dar uma visão clara. E, logo à partida, o guia reforça muito aquele apelo, digamos, clássico de Portugal, não é? A segurança, a qualidade de vida, o clima e, claro, a vantagem de ser uma porta de entrada para a Europa. São pontos fortes, sem dúvida. Sem dúvida. E o guia faz bem em começar por aí, mas também em pôr logo os pés na terra. Não foge aos desafios que, como sabemos, continuam e até se agravaram em 2025. O custo da habitação, especialmente em Lisboa e Porto, continua a ser um tema quente. E a pressão do turismo também se nota bastante. Mas a conclusão é interessante. Apesar disso, Portugal continua a ter um grande poder de atração, especialmente para os brasileiros. E por isso é tão importante ter informação atualizada como esta, de 2025. Olhar para dados de 2023 já não chega. A realidade mudou. Faz todo o sentido. Então, para organizarmos esta análise, vamos seguir a estrutura do próprio guia. Começamos com o panorama geral de Portugal em 2025. Depois, focamos no mercado de trabalho e salários, que é sempre, pronto, crucial. A seguir, o custo de vida, bem detalhado. Saúde pública, como está o SNS. Que cidades são mais recomendadas agora. A questão dos vistos, que tira o sono a muitos. E, no fim, umas dicas práticas e alertas. Parece-lhe bem? Vamos a isso? Parece ótimo. Força. Então, começando por esse panorama geral, o material confirma. Apesar dos desafios, o apelo de Portugal continua forte. Algo que me saltou à vista foi a menção a um interesse cada vez maior pelo interior. Será uma fuga aos preços altos das grandes cidades? Exatamente. É uma consequência direta, mas também sinal de outras dinâmicas. O guia aponta uma diversificação económica que é interessante. Já não é só turismo e serviços mais tradicionais, sabes? Há polos tecnológicos a ganhar peso, inovação, serviços mais especializados a surgir também fora dos grandes centros. Outro ponto que o documento refere, e que vamos ver melhor mais à frente, são as alterações no SNS, o Serviço Nacional de Saúde, principalmente o fim da maioria das taxas moderadoras. E claro, a imigração continua a ser um fator demográfico e económico importante. Vistos como o D7, para quem tem rendimentos próprios, e o D2, para empreendedores, continuam a ser muito procurados, segundo o guia. Ok, vamos então ao que interessa a muita gente. O bolso, mercado de trabalho e salários. É fundamental ter números concretos. O guia traz o valor atualizado do salário mínimo nacional no continente para 2025. São 870 euros brutos por mês, desde 1 de janeiro. Uhum. E menciona também valores um bocadinho mais altos nas regiões autónomas, 915 euros na Madeira e 903,50 euros nos Açores. Foi um aumento de cerca de 6,1% face a 2024, o que parece bom, mas, atenção, é bruto, certo? Precisamente. E aqui é que a porca torce o rabo, como se costuma dizer. É crucial perceber o líquido. O guia, e bem, lembra os descontos obrigatórios. 11% para a Segurança Social, diretos. E depois o IRS, o Imposto sobre o Rendimento, que é progressivo. Ou seja, quanto mais se ganha, maior a percentagem de imposto. Portanto, aqueles 870 euros na conta ao fim do mês são menos. Agora, se olharmos para além do salário mínimo, a análise mostra um fosso interessante. Funções mais especializadas, principalmente em áreas como TI, marketing digital, UX e UI design. Aí os salários brutos podem andar entre os 1.500 a 3.500 euros. Ou até mais. Depende muito da experiência, da empresa, claro. E há o ecossistema das startups, que às vezes oferece outros benefícios, tipo equity ou bónus. Uhum. E o que é fascinante aqui, e que liga com o que falávamos do interior, é o contraste. Nessas cidades médias, os salários podem não ser tão altos como em Lisboa ou Porto. Mas o guia argumenta, e parece-me fazer sentido, que o custo de vida é tão mais baixo que, na prática, o poder de compra pode ser semelhante ou até superior para certas profissões. É uma equação muito pessoal esta. Qualidade de vida versus salário nominal. E essa parte das áreas com maior procura é mesmo ouro. Vamos detalhar. Onde é que estão as oportunidades mais quentes em 2025, segundo esta análise? Bem, tecnologia continua a ser rei, sem surpresa. Desenvolvimento de software, DevOps, aquela ponte entre desenvolvimento e operações, cibersegurança, são áreas com muita procura. Marketing digital também não abranda.
Tudo o que é e-commerce, publicidade online, experiência do utilizador UX/UI, continua em alta. Ok. Outro setor que o guia destaca é o da saúde e ciências da vida, incluindo biotecnologia. E depois, de forma mais transversal, as startups e o setor da inovação no geral. Estes ecossistemas precisam de talento em várias frentes: gestão, vendas, produto. Percebido. Agora, encontrar trabalho é uma parte, pagar as contas é a outra, certo? E o guia é muito claro, a moradia é o grande, o elefante na sala do custo de vida. Os exemplos de preços de aluguer para um T1, apartamento de um quarto, dão que pensar realmente. Lisboa Centro, estamos a falar de valores entre 1.200 a 1.600 euros por mês. E pode facilmente passar disso. Pois, Mesmo fora do centro de Lisboa, a pesquisa aponta para algo tipo 800 a 1.200 euros. No Porto, talvez um bocadinho mais em conta, no centro, ali na faixa dos 800 a 1.200 euros também. Agora, o contraste a sério é quando se compara com cidades médias ou do interior. O material sugere que nesses locais os preços podem ser metade ou até menos do que em Lisboa. Metade! é uma diferença brutal. E para quem pensa em comprar casa, a média nacional por metro quadrado que citam é a de cerca de 2.898 euros. Mas isto, claro, é uma média que esconde realidades muito diferentes. A recomendação prática do guia é pesquisar muito, ir aos portais como o Idealista ou LX e Movirtual para ter uma noção real dos preços na zona específica que interessa. Exatamente, a moradia tem um peso gigantesco no orçamento. Mas não é só isso, claro. O guia tenta dar uma ideia dos outros custos mensais. Alimentação, por exemplo. Para uma pessoa sozinha, a estimativa anda entre os 150 e os 350 euros por mês. Para um casal pode ir de 300 a mais de 600 euros. Isto varia imenso com os hábitos, claro. Se cozinha mais em casa, se come fora muitas vezes, uma refeição simples num restaurante normal, diz o guia, fica ali à volta dos 10 a 13 euros. Uhum. E as contas da casa? Contas fixas: luz, água, gás, internet. Para um casal, a estimativa mensal anda entre os 100 e os 200 euros. Dão até uma referência para o custo da eletricidade, cerca de 0,22 euros por quilowatt-hora, o que ajuda a estimar. Pacotes de fibra com TV e net, normalmente entre os 25 e os 50 euros. Transportes públicos: um bilhete de autocarro ou metro em Lisboa ou Porto anda nos 1,85 a 2,20 euros. Os passos mensais variam muito com a cidade e as zonas, mas o guia refere que muitos preços se mantiveram de 2024. Certo. E não podemos esquecer outras despesas. Um seguro de saúde privado, por exemplo. O guia dá um intervalo anual muito largo, de 200 a mais de 800 euros. Depende totalmente da idade, da cobertura, da seguradora. E depois, claro, lazer, roupa, essas coisas. Se ligarmos isto tudo, percebe-se a pressão, não é? O custo da habitação nas grandes cidades, muito puxado pelo turismo e pela concentração de emprego, obriga a um planeamento financeiro mesmo muito rigoroso. Não dá para vir à aventura. Falando em saúde, o guia dá atenção ao SNS, o Serviço Nacional de Saúde. Como é que funciona o acesso para residentes legais? O normal é inscrever-se no centro de saúde da área de residência, certo? E para urgências, vai-se aos hospitais. Isso mesmo. E a grande mudança para 2025 que o documento destaca é o fim da maioria das taxas moderadoras. Aquelas taxas que se pagavam por consulta ou exame. Sim, essa foi uma alteração importante, com impacto direto no bolso das pessoas. No entanto, é preciso ter atenção a um pormenor. O guia explica bem que as taxas não desapareceram completamente. Ainda se aplicam em situações específicas, principalmente nas urgências hospitalares, se a pessoa for lá diretamente sem ser referenciada pelo médico de família ou pela linha SNS 24. Aí, a taxa ainda existe, ronda os 18 euros, mais coisa menos coisa. Ah, ok. Mas, para consultas no centro de saúde, com o médico de família, ou consultas de especialidade no hospital se forem marcadas pelo sistema, a regra geral agora é a isenção. A recomendação-chave do guia é, em caso de dúvida, confirmar sempre no portal SNS 24 ou no centro de saúde. As regras podem ter nuances. Entendido. E quanto às cidades, para além de Lisboa e Porto, que outras opções é que o guia sugere e porquê? Lisboa, claro, é apresentada como o grande centro. Mais emprego, especialmente em startups, serviços, muita cultura. Mas os contras são conhecidos. Custo de vida muito alto, trânsito, mais competição. Uhum. O Porto aparece como um ponto de equilíbrio. Boas oportunidades também em tecnologia e serviços, mas com um custo de vida um pouco mais baixo que Lisboa e talvez um ritmo um bocadinho menos acelerado. Só um bocadinho. Pois. Depois, o foco vai para cidades como Braga e Guimarães, no norte, Coimbra e Aveiro, no centro.
Aqui, a grande vantagem é o custo de vida, significativamente menor, e um ambiente mais calmo, mais familiar. A desvantagem, aponta o guia, pode ser ter menos opções de trabalho muito específico, embora muitas pessoas acabem por viver nestas cidades e trabalhar nas maiores, fazendo o chamado commuting, a deslocação diária. E a análise vai mais além. Sugere também olhar para Faro, no Algarve, para quem gosta de sol e praia, mas atenção que também é uma zona com pressão turística e sazonalidade. Ou cidades como Leiria ou Évora, que têm história, mais tranquilidade e uma localização central no país. O ponto fundamental que o guia realça, e bem, é que a escolha da cidade não pode ser isolada. Tem de cruzar as prioridades de cada um, carreira, dinheiro, estilo de vida, com o que cada local oferece. É aquela equação que falamos, salário versus custo versus qualidade de vida. Chegamos a um capítulo que, pronto, tira o sono a muita gente. Vistos, residência e, para alguns, a nacionalidade. Quais são os vistos mais relevantes para brasileiros em 2025, segundo o guia? O guia foca-se nos mais comuns. O visto D1, que é para quem já tem um contrato de trabalho cá em Portugal. Ok? O visto D2, que é para empreendedores, quem quer abrir um negócio, ou para trabalhadores independentes, os freelancers, que já têm clientes ou um plano de negócios sólido. E depois o famoso visto D7, muito popular para quem tem rendimentos próprios estáveis, reformas, rendas de imóveis, lucros de empresas, aplicações financeiras. Para o D7, o guia reforça a necessidade de comprovar um rendimento mínimo mensal, que em 2025 estava alinhado com o salário mínimo nacional, os tais 870 euros, mais uma percentagem por cada familiar. E o processo em si? Os requisitos gerais? Parece sempre uma montanha de papelada. E é uma montanha, sim. O guia lista os documentos essenciais, que são quase sempre os mesmos. Passaporte válido, claro, registro criminal do Brasil e de outros países onde se tenha vivido, comprovativo de meios de subsistência, basicamente. Provar que se tem dinheiro para viver cá nos primeiros tempos. Depois, um seguro de saúde válido em Portugal. O PB4, o acordo entre Brasil e Portugal, ajuda, mas muitas vezes pedem um seguro privado complementar. Comprovativo de alojamento, nem que seja temporário para o início. E, muito importante, todos os documentos relevantes, tipo diplomas, certidões, têm de estar traduzidos e com a apostila de AIA. Depois de chegar com o visto, o passo seguinte é a marcação no CEF. Quer dizer, agora AIMA, Agência para Integração, Migrações e Asilo. Mudou o nome recentemente. É preciso ir lá para tratar da autorização de residência. Ah, boa atualização essa da AIMA. Sim, é importante estar a par destas mudanças. E isso leva a outra questão delicada que o guia aborda com cuidado. A nacionalidade portuguesa por tempo de residência. A lei principal, de 2020, fala em cerca de 5 anos de residência legal e contínua, e provas de ligação à comunidade como saber a língua. Contudo, e este contudo é mesmo importante, o guia alerta que houve discussões e votações sobre propostas para alterar esta lei no final de 2025. A mensagem-chave é: quem está a pensar pedir a nacionalidade tem obrigatoriamente que verificar a lei exata que está em vigor naquele momento. A fonte oficial é o Diário da República. Não confiar em informações de blogs ou grupos desatualizados. As regras podem mudar e é frustrante ter expectativas erradas. Muita atenção a isso, então. Para irmos fechando, o guia traz dicas práticas e um checklist. O que é que se destaca aí? Nas dicas, a prudência financeira é a palavra de ordem. Ter uma reserva de emergência para 6 a 12 meses de custos é altamente recomendado. Outra dica boa é simular custos reais, ir ver preços de aluguel atuais, ir ao supermercado online, ver passos de transporte, começar o processo do visto com muita antecedência, ter atenção máxima à papelada, traduções, legalizações, gerir as expectativas, a adaptação nunca é linear, tem altos e baixos, e, claro, fazer networking, conhecer pessoas, integrar-se. E o checklist funciona como um guia rápido, um passo a passo. Exato, é o dito prático. Basicamente, 1. Definir o visto certo para o seu caso. 2. Preparar toda a papelada, traduções, apóstila. 3. Planejar o alojamento inicial. 4. Confirmar que tem a reserva financeira. 5. Tratar do seguro de saúde ou PB4. 6. Organizar documentos acadêmicos e profissionais. 7. Pesquisar emprego ou contatos, se for o caso. 8. Ter sempre um plano B. 9. E fundamental,
preparar-se para a adaptação cultural e linguística. Não subestime essa parte. Então, resumindo esta análise ao Bora Portugal 2025, fica a ideia de que Portugal continua a ser uma opção muito interessante, mas que exige talvez mais preparação e realismo do que há uns anos. O planejamento financeiro é absolutamente chave, muito por causa da habitação. Sem dúvida. A burocracia dos vistos pede paciência, organização, o interior parece estar a ganhar força como alternativa viável, o que é interessante. E o mercado de trabalho, embora com boas oportunidades, valoriza cada vez mais qualificações específicas, sobretudo em tecnologia e no digital. Um ponto positivo, claro, é a melhoria no acesso ao SNS em termos de custos diretos. Concordo em absoluto. E a recomendação que o guia faz, e que é fundamental, é: usem fontes oficiais. O site da AIMA para vistos e residência, o portal SNS 24 para a saúde, o Diário da República para confirmar leis, os sites das câmaras municipais para impostos locais, serviços de água, a ERSE para tarifas de energia e, claro, as ferramentas práticas como os portais imobiliários. Idealista, Imovirtual, são essenciais para ter o pulso do mercado. Informação atualizada é mesmo poder de decisão. Para fecharmos a nossa conversa, fica aqui uma reflexão final inspirada neste material. Com esta pressão económica, o custo de vida a apertar e a procura tão focada em setores como tecnologia, será que o perfil do imigrante que tem mais sucesso em Portugal está a mudar? Para além da capacidade financeira ou dos rendimentos passivos do D7? É uma boa pergunta. Estaremos a caminhar para um cenário onde competências muito específicas, uma capacidade de adaptação muito rápida e talvez um tipo particular de integração e contribuição económica se tornam ainda mais decisivos? Fica a questão para pensarmos.